Oi, tudo bem? Eu tenho ouvido de algumas pessoas e no meu consultório e ouvindo, né, também no dia a dia, que muitas pessoas têm tido dificuldade em decidir. A palavra decidir, ela tem sido muito falada, tem sido muito cobrada, mas às vezes é uma palavra complicada, né? Porque a palavra decisão, o final dela, que é cisão, é corte, né? É mais ou menos como eu estar numa avenida e chegar no entroncamento e ter uma que vai para a esquerda e uma que vai para a direita e eu ter que tomar uma decisão, um corte. Ou seja, se eu for para a direita, eu tenho que esquecer o lado esquerdo. Se eu for para o lado esquerdo, eu tenho que esquecer o lado direito, né? Isso é decisão. Então, decidir é cortar, né? É romper com algo, é ir para o lado de um e esquecer o outro, né? Não é como se fosse uma negociação. A decisão ela vem depois de uma negociação, né? Então, já começa daí uma dica. Antes de decidir, negocie, né? Negociar é olhar com antecedência e partilhar aquilo que você tem como expectativa e o que o outro tem como expectativa para chegar num consenso. Quando eu tenho um consenso, fica mais fácil a decisão, né? Quanto melhor, quanto menor a dor numa decisão, melhor. Agora, a gente, claro, na hora que vai decidir, nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter entendimento, a gente precisa se entender, entender o outro, né? Nada que é decidido, precipitado pode dar certo. Sabe uma coisa que eu tenho falado para as pessoas? Na hora de decidir, que você tenha várias possibilidades. É ruim quando você tem que tomar uma decisão e só tem uma possibilidade. Às vezes eu falo assim, você só tem uma possibilidade? Então não decida. Espere mais um pouco. Tenha outras possibilidades. Porque se você tiver várias possibilidades, a decisão ela fica um pouco mais coerente, ela fica um pouco mais fácil, né? Ela fica um pouco menos dolorida. Toda decisão, como eu falei, uma cisão ou um corte vai ter dor. Quanto mais eu minimizar as dores, melhor. Então, o ato e a ação de decidir não pode ser feito com ímpeto, né? Você não pode, você particularmente que fala que tem pavio curto, que toma decisão sem pensar, você precisa tomar cuidado, você precisa repensar, você precisa respirar, né? Só para você ter uma ideia, muitos homicídios acontecem nos primeiros 10 segundos, né? Por quê? Porque a pessoa está armada ou está com alguma coisa e é aquele pum, tomou a decisão e aí você vai responder por isso pro resto da vida. Então, conte até 10, e melhor, de 10 a 1, de 10 a 0, né? Conte assim, 10, 9, 8, 7, vá se acalmando, respire antes de tomar uma decisão. Se você conseguir um tempo antes de decidir, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com você mesmo, saia um pouco do ambiente, tenha uma estratégia interessante. Se você estiver dentro do problema, a sua visão ela fica míope, ela fica ruim, fica nublada. Então o ideal é você sair do problema, tentar sair, prestar atenção nas possibilidades e aí voltar ao problema e tomar a decisão. Como fazer isso? Dando tempo. Se você puder jogar para frente, melhor. Então toda decisão precipitada vai gerar uma desculpa aí, né? Então para evitar o desculpa aí ou me perdoa, a gente precisa trabalhar uma decisão mais prolongada. Lembra? Decisão é corte, é cisão, é algo que vai machucar, que vai doer. Então quanto mais você conseguir tempo e repensar e discutir e envolver outras pessoas, outros pensamentos, melhor, né? Melhor para você, melhor para a situação, melhor para o outro, né? Decisão, todo tipo de decisão é coisa muito séria. E se é coisa muito séria, então ela deve ser pensada, reestruturada, revista, e aí sim você decidir.
tá bom? Se tiver uma opção só, não decida, espere mais um pouco. Sempre existem outras possibilidades. Valeu, tchau.